E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e nós vamos continuar com a nossa preparação para o SAEB, correto? Você, estudante do 9º ano, vem comigo nessa aula que nós vamos falar sobre o descritor número 4. Qual é a habilidade que esse descritor quer da gente? Vamos lá? Descritor número 4. Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Tranquilo, né, pessoal? Nós vamos falar de quadriláteros. Quando a gente fala de quadriláteros, a gente está falando de figuras que têm quantos lados? Quadriláteros, nós estamos falando de figuras que têm 4 lados. Não é só do quadrado, não, tá bom? Tem outras figuras que têm 4 lados que a gente vai ver algumas propriedades, certo? Vamos falar um pouquinho da classificação dos quadriláteros antes da gente ir para as nossas questões de hoje. Os quadriláteros, assim como os triângulos, também podem ser classificados. Por exemplo, aqueles que possuem lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. E os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos e outro não, são chamados de trapézio. E aí a gente tem aquela terceira classe lá, né, de quadriláteros, que não possui paralelismo nenhum entre nenhum dos lados, tá certo? Vamos ver mais algumas relações desses quadriláteros. Então, tem uma classificação seguinte. Vamos falar agora da classificação do retângulo, que é bem comum, que a gente conhece, tá certo? Preste atenção nessas informações. Como seria classificado um retângulo? São paralelogramos cujos ângulos internos são retos, daí o nome, né, de retângulo. Eles possuem todas as características dos paralelogramos e uma propriedade específica a saber. Qual que seria essa propriedade? As diagonais de um retângulo são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, correto? Agora vamos falar do losango. São paralelogramos que possuem todos os lados congruentes, isto é, são paralelogramos equiláteros. Sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais de um losango são perpendiculares. Tá certo, pessoal? Vamos ficar ligados nessas informações aí. E por fim, e mais comum, nós vamos falar do quadrado. Os quadrados são losangos e retângulos simultaneamente. Pessoal, tem que falar uma coisa com vocês. Todo quadrado é um retângulo? Sim, todo quadrado é um retângulo. Mas todo retângulo é um quadrado? Não. Tá certo? Porque para ser quadrado, a medida dos lados tem que ser iguais. Mas também é um retângulo, porque todos os ângulos são retos. Então, não vamos confundir isso aí, não. Então, vamos prosseguir falando dos quadrados. Eles possuem os ângulos retos e todos os lados congruentes, ou seja, a mesma medida. Sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes, tá certo? Elas vão se cruzar e elas vão ter a mesma medida. Tudo bem, então? Então, nós falamos aí sobre as diagonais dos principais quadriláteros. Vamos agora resolver algumas questões que, na prática, a gente consegue facilmente entender isso aí. Questão número 1. João passa horas brincando de aviões de papel que constrói. Sua avó, sabendo disso, deu-lhe uma folha de papel medindo 60 por 40 centímetros, conforme a figura abaixo. Então, nós vamos imaginar o quê? Que isso aqui é uma folha de papel verde, né, pessoal? Medindo 40 e 60 centímetros. Tá certo? Beleza, vamos ver o que mais que esse autor quer para a gente aí nessa questão. João ficou muito feliz com a surpresa e, para aproveitar melhor o papel, resolveu dividir a folha em 4 partes iguais, mantendo a semelhança com a folha que ganhou. Dessa forma, João ficou com 4 folhas de tamanho. Aí que está a questão. Ele dividiu essa folha em 4 e está falando de semelhança. Quando a gente fala de semelhança nos quadriláteros, a gente está falando de manter a proporção. Ou seja, se eu divido ou se eu multiplico, se eu vou fazer uma redução, por exemplo, eu divido por 2, por 3, se eu estou dividindo o comprimento por 2, eu também tenho que dividir a largura por 2. Se eu estou fazendo uma ampliação, se eu estou multiplicando, se eu multiplico o comprimento por 3, a largura também tem que ser multiplicada por 3, porque eu estou falando de uma proporção.
tá certo? Eu não posso dividir de qualquer maneira. Tá? Então, a gente vai manter as semelhanças. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a opção A com uma folha de 15 por 10, tem outra de 40 por 15, nós temos outra 30 por 20 e, por fim, a letra D, a alternativa D, 30 por 10. Pessoal, o que, que ele fez? Ele tinha uma folha, dividiu em 4, é uma divisão comum. Ele dividiu em 4 folhas. Se eu quero manter a proporção, o que, que eu tenho que fazer? Vamos dividir lá os 60 por 4. 60 dividido por 4 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 15. E 40 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 10. Então ficou bem tranquilo. Qual que seria a alternativa correta? A alternativa correta das opções que eu tenho seria a letra A. Então ele vai ficar com 4 folhas de 15 por 10. Ele manteve a proporção, ele consegue ampliar, ele consegue reduzir e não perdeu a semelhança desta folha. Deu para entender? Então isso também é uma propriedade dos quadriláteros. Bora para frente. Observe abaixo uma parte de um mapa de uma cidade. Beleza, a gente pegou ali uma amostra, né? A gente poderia até falar que era um croquis, como a gente já falou em outras aulas, mas enfim, vamos seguir a questão do autor aí. Então, observe abaixo o mapa de uma cidade. Então, a gente está olhando, ali eu tenho Rua A, Praça da Bandeira, Rua B, tem algumas ruas ali, tem, né, não tem nome, mas enfim, vamos para o enunciado da questão para a gente entender o que ele quer da gente. Neste mapa, a Praça da Bandeira tem a forma de... e agora é muito importante, porque eu preciso conhecer as formas. A opção A me fala que é um paralelogramo. A opção B me fala que é um retângulo. A opção C me fala que é um trapézio. E a opção D me fala que é um losango. Pessoal, a gente viu essas propriedades no início dessa aula. Então, se você não memorizou, você vai voltar agora essa aula lá no início e você vai descobrir facilmente qual é a figura que a Praça da Bandeira está formando. Pessoal, pelas características, nós temos o quê? Nós temos 2 lados paralelos, não é assim? Então, se nós temos 2 lados paralelos, os outros não são paralelos. Então, pelo que eu estou visualizando, eu formei um retângulo? Não, né, pessoal? O retângulo tem que ser tudo ângulo de 90 graus. Aqui nós não temos ângulo de 90 graus. Paralelogramo tem que ser tudo a mesma medida, então não convém. A única opção que me dá uma forma geométrica que eu estou vendo, que foi formada pela Praça da Bandeira, seria a alternativa C, porque ali nós temos um formato de um trapézio. Se você não decorou, não me esqueça, volta lá atrás, que você vai ver facilmente que eu estou falando a verdade para você. Questão número 3. Uma professora de matemática optou por trabalhar geometria utilizando Tangram coração partido. Aí eu tenho uma imagem aí, né, pessoal? Aí fala, professor, estou vendo um coração, que história é essa de Tangram? Pessoal, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Eu trouxe aqui a imagem de um Tangram para que vocês conheçam e entendam melhor. O Tangram, pessoal, é um quebra-cabeça chinês. Ele tem toda uma história por volta, depois você pesquisa aí. Mas eu vou trazer um resumo aqui para vocês. O Tangram é um jogo chinês que consiste na formação de figuras e desenho por meio de 7 peças. Que peças que ele forma, pessoal? Formam 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Depois vocês pesquisam aí que dá com esse quadrado, com esse Tangram, esse quebra-cabeça, você vai conseguir formar inúmeras figuras. É muito interessante, é um jogo que vale a pena você conhecer. Mas vamos voltar aqui na questão da professora. Ela usou um Tangram não tão convencional quanto o quadrado, mas ela usou o Tangram de coração partido. Beleza, mas o que ela quer saber desse Tangram? Ela quer saber o seguinte, em relação à figura, pode-se afirmar que... Então, eu tenho que analisar, né? Então, aí nós temos o quê? Nesse coração nós temos 8 peças, né? No Tangram tradicional nós temos 7 peças. Aqui nós temos 8. Então, vamos analisar cada uma delas. Estou olhando aqui a peça número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhei tudo. Vamos ver o que eu tenho de opção. Na minha opção A me fala o seguinte, somente as peças 1, 2, 3 e 5 não são polígonos. O trapézio não possui um ângulo agudo. O quadrado tem apenas 2 ângulos retos. Há somente um paralelogramo no Tangram. Agora eu preciso analisar. Pessoal, de cara a gente já consegue
achar a opção verdadeira. Se eu fosse procurar uma outra, eu ia descobrir que todas as outras são falsas. Mas a opção certa nessa questão seria a opção A. Por quê, professor? Vamos entender. Vamos analisar a peça 1 e 2, 3 e 5, correto? Está falando que eles não são polígonos. Ah, professor, por que eles não são polígonos? Estou vendo 1, estou vendo o 2, o 3 e o 5. As outras todas são polígonos? Pessoal, o que a gente sabe do polígono? O polígono não pode ter linha curva, né? Só tem que ter linha reta, são formados por segmentos de reta. Então, na figura 1, 2, 3 e 5, eu posso afirmar que eles não são polígonos. Aí eu posso afirmar que o trapézio não possui um ângulo agudo? Ângulo agudo é ângulo menor do que 90 graus. Claro que o trapézio vai fazer um ângulo agudo, né? Quando ele fecha aqui, ó, o ângulo fica menor do que 90 graus. O quadrado tem apenas 2 ângulos retos? Claro que não, pessoal. O quadrado, ele tem todos os ângulos retos, né? E há somente um paralelogramo no Tangram? Também não. A gente vê ali facilmente que a gente tem mais semirretas paralelas, o número 4, por exemplo, o número 7, por exemplo. Então, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Pessoal, espero que tenha conseguido clarear algumas informações sobre os quadriláteros para vocês, mas continue fazendo mais questões, vamos praticar, vamos tentar memorizar as propriedades, que com certeza a gente vai se dar muito bem na avaliação do SAEB. Não deixe de assistir às nossas próximas aulas e eu estou te esperando. Até a próxima.